A opção de hoje é com o candidato a deputado federal, Major Hugo Cristine. Major, seja bem-vindo à nossa série de entrevistas com os candidatos que vão disputar o pleito no dia 2 de outubro. Muito obrigado, Ângela. É um grande prazer estar aqui com vocês da opção nessa tarde. Se eleito, qual será o primeiro projeto que o senhor vai apresentar na Câmara dos Deputados? Na verdade, o primeiro projeto ele seria uma revisão da nossa legislação penal e processual penal, porque uma das minhas pautas prioritárias é transformar o Brasil um país onde o crime não compense, onde o bandido tenha medo de praticar um crime e não o cidadão de bem tenha o medo de sair da sua casa. O senhor é a favor da pena de morte? Se sim, para quais crimes? Não sou a favor da pena de morte, mas sou a favor da prisão perpétua. Acredito que a morte é a única coisa no mundo para a qual não se tem solução, para todo o resto se tem. Então não sou a favor da pena de morte, mas acredito sim que em determinados crimes aquela pessoa deveria ser afastada da sociedade de forma definitiva. Quais crimes? Crimes hediondos, homicídios, estupros, principalmente quando a gente tem reincidência de crimes. Eu acho que a gente avalia muito mal a gravidade da reincidência do crime. A gente tira alguns benefícios, inviabiliza a redução de pena, mas a pena não fica agravada e a gente vê que é uma realidade no Brasil, pessoas que são presas e soltas e continuam realizando delitos, quando elas já comprovaram que elas não têm condições ou interesse em se reintegrar à sociedade. O senhor é um candidato que está herdando, digamos assim, as bases do candidato ao governo, Major Vitor Hugo, que é deputado federal. Como está a aceitação do seu nome? Graças a Deus, muito bom, Angela. Assim, a gente tem uma facilidade muito grande por uma questão de perfil, de alinhamento ideológico, de histórico, né? Temos um histórico em comum. O Vitor Hugo foi o primeiro comandante de companhia aqui no Batalhão de Forças Especiais, em Goiânia. Tanto eu quanto ele, quanto o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, fomos formados na mesma academia, na mesma escola, compartilhamos os mesmos valores, então isso gera uma sensação de instantânea por parte do público. Graças a Deus a gente sentiu uma aceitação muito grande. Sobre a legalidade das urnas eletrônicas, qual que é a opinião do senhor? Eu acredito que o processo técnico deve ser avaliado por técnicos. E como não sou técnico, eu não vou falar da urna eletrônica em si. Gosto muito de falar em transparência. Quando a gente fala de transparência, eu acredito que transparência em qualquer processo eleitoral no mundo é muito bem-vinda e desejável e necessária para a democracia. Sobre o Pacto Federativo, qual a opinião do senhor? A gente precisa rever. Nosso Pacto Federativo, nós temos um país muito grande, o Brasil tem dimensões de um continente, mas continuamos, né, devido à nossa evolução histórica, exatamente que fomos um império, e isso foi bom. Hoje me perguntaram um dia desse o que eu achava. O nosso processo histórico ele foi muito importante para a consolidação do nosso território, da nossa unidade territorial, mas a gente precisa agora ir mais além e estabelecer, de fato e de direito, uma República Federativa, que somos só no nome. Eu sou completamente a favor da revisão do nosso Pacto Federativo, passando tanto da questão legislativa, dando mais autonomia legislativa às unidades federativas, para que elas possam legislar sobre mais assuntos, que hoje em dia são privativas à federação, à União, quanto da questão orçamentária, para que elas possam ter maior autonomia administrativa, uma vez que a União fica com 72% dos impostos e os municípios com 14, os estados com 14, eu acho isso muito pouco. Isso dificulta o Pacto Federativo. O senhor é um candidato de direita, do partido do presidente Jair Bolsonaro. Uma possível não reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Como fica o senhor sendo eleito, atuando no Congresso, sendo um parlamentar de direita com um possível presidente de esquerda? A minha atuação no Congresso, eu acho que ela vai ser muito semelhante, seja na questão muito provável do nosso presidente ser eleito ou num eventual governo diferente, porque o parlamentar, no meu entendimento, ele não faz oposição, não deveria fazer oposição por oposição. Ele vota as pautas que ele acredita que sejam melhores para o país, para os seus eleitores, que representem os seus eleitores, e os eleitores não vão mudar dependendo de quem vai ocupar o Palácio do Planalto. Então minha posição vai ser sempre voltando a favor das pautas pelas quais eu fui eleito para defender e contra as pautas que eu desde sempre fui bem claro que sou contra. Eu sou contra a delegação do aborto, então sou contra a ideologia de gênero nas escolas, vou votar contra isso de qualquer maneira. E posse de armas? Eu sou a favor, sou totalmente a favor do direito do cidadão de portar e de possuir uma arma e poder se defender. Você acha que o país está preparado?
qualquer cidadão comum pode portar uma arma? Sim, o país está, quem não está preparado é o Congresso para aprovar a legislação necessária. Mas o nosso cidadão, sim. O nosso cidadão está preparado para dirigir. Ele faz uma autoescola, ele faz um psicotécnico, ele aprende a dirigir, ele dirige. Então, acredito sim. A gente tem hoje em dia uma ampliação muito grande dos clubes de tiro, que é muito bom. Então, a gente tem uma ampliação da estrutura necessária para o treinamento. Acredito que nesse aspecto, sim. O nosso Congresso que ainda não está preparado para aprovar a legislação necessária. Por quê? Porque a gente ainda tem um Congresso, no meu ponto de vista, muito pouco conservador. E é por isso que eu sou candidato, para que a gente possa ampliar a nossa base conservadora no Congresso e aí sim ter um Congresso que vá aprovar esse tipo de legislação que é necessário. O senhor não acha que a política de armas do atual governo causa um descontrole do acesso, do acesso às armas no país? O próprio Exército ele assume que não sabe nas mãos de quem estão essas armas. Eu não acho que seja a política do atual governo que gerou esse descontrole. Eu acho que a gente tem no Brasil um descontrole histórico de armamento ilegal. Então a gente tem uma entrada de armamento ilegal no Brasil desde sempre. E não é a política de permitir ao cidadão de bem possuir a sua arma, a ampliação da quantidade de CACs que a gente tem que gera esse descontrole. Mas fato é, a gente tem uma quantidade, sempre teve uma quantidade muito grande de armas ilegais no país e muito anterior ao governo do nosso presidente Bolsonaro. Não é a política dele que está causando isso. Você acha que é falta de fiscalização? Não vou dizer que é falta de fiscalização. A gente tem no Brasil uma fronteira seca muito grande. Então hoje eu trabalhei, por exemplo, na fronteira com o Paraguai, com a Bolívia. É complexo e a solução... Isso entra um pouco na questão de segurança pública, né? O armamento ilegal. E acredito que a ausência de parlamentares que vejam que não adianta a gente pensar em segurança pública só olhando dentro de um estado, mas a gente tem que olhar o continente sul-americano como um todo. Enquanto a gente não começar a pensar na segurança pública para além da nossa fronteira, a gente nunca vai conseguir coibir o tráfico internacional de armas que vem para o Brasil, que esse é um problema, e não a política de armas do presidente. Caso eleito, o senhor vai trabalhar pela política de redução do ICMS do combustível para que continue essa redução? Do ICMS do combustível e de todos os outros impostos. O nosso presidente da República ele tem uma política de redução de impostos com a qual eu realmente concordo. Acredito que é a melhor maneira de você desenvolver, de você aquecer a economia, de você gerar emprego e renda. Então, sim, sem sombra de dúvida, o povo goiano e o povo brasileiro podem contar comigo para ser um parlamentar que será a favor da redução fiscal. Para a gente encerrar a opção play de hoje, vou abrir espaço para o senhor explicar para o eleitor por que o senhor merece ser eleito e falar um pouquinho da sua trajetória. Angela, eu queria agradecer. Eu não podia deixar nesse momento pedir para a nossa audiência o voto para o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse ano a gente tem uma eleição que está se tornando uma eleição emblemática, né? Vamos dizer assim. Eu não consigo visualizar o quão nefasto seria para o nosso país um eventual retorno da esquerda ao poder. Não pelo fato de ser esquerda, mas pela forma com que a esquerda faz política no Brasil, que é uma política corrupta, que visa destruir a sociedade, que visa dividir a sociedade. Então acho que isso é muito nefasto para o nosso país. Então eu queria pedir para o nosso eleitor realmente se preocupar em reeleger o nosso presidente, em dar a oportunidade de Goiás andar de mãos dadas com o Brasil e caminhar, sair dessa política dos coronéis que a gente tem aqui, dessa velha política, adotando um novo governador, que o meu governador é o Major Vitor Hugo, de número 22, acredito que ele é o mais preparado, com a maior pureza de propósito e com a capacidade de fazer Goiás ser assim o que a gente merece ser. É o estado que eu escolhi, que eu queria muito ver se desenvolver aos moldes do que o plano do governo do Vitor Hugo, que eu pude participar da parte de segurança pública, tem para trazer para o nosso povo de Goiás. E pedir para aqueles que precisam, né, que entendem a importância do deputado federal que apoia o nosso presidente, que a gente não adianta eleger o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e não dar para ele um parlamento, senadores e deputados federais que vão defender as pautas do governo. Então, para esses que pretendem dar sustentabilidade e governabilidade para o nosso presidente, eu peço também meu voto, deputado federal Major Hugo Cristiani, 2201, e muito obrigado, Angela. Nós que agradecemos a participação do senhor aqui no Opção Play e sucesso na empreitada aí. Muito obrigado.